Eu queria dar bom dia a todos, meus colegas também que vieram prestigiar aí. Queria agradecer a presença de todos vocês, a atenção. Eu queria apresentar para vocês o projeto que eu intitulei como Estação Bauxita. Esse projeto eu escolhi na cidade de Poços de Caldas, no nosso estado de Minas, que é a cidade que eu tive a vivência com o trem. O foco do projeto é trazer a ferrovia para a pessoa, as sensações que a ferrovia traz, que uma estação ferroviária traz, que só quem já frequentou isso sabe o que é. Primeiro, então, Poços de Caldas, com o IDH mais alto do estado de Minas Gerais, em 90. A cidade surgiu a partir de fontes de águas sulfurosas. No caso, Poços de Caldas era um distrito da cidade de Caldas, da cidade menor de Poços, mas que acabou se emancipando, acho que no ano 52, no caso, a cidade se emancipou, e 15 anos depois veio a ferrovia para Poços. As águas sulfurosas têm uma fama de poder de cura, no caso, e a família real usava essas águas sulfurosas. Tanto que, já em Caldas, quando a cidade se emancipou, quem inaugurou a linha férrea de 1886, o sinal foi Dom Pedro II, que veio aqui no carro na frente da locomotiva ainda. Só para ressaltar a importância dessa ferrovia que está passando na estação que eu estou colocando no meu projeto. Ali no caso do slide, o slide ficou meio de lado, mas ele não é tão importante, é só para a gente ter um pouco de um roteiro, Vai situando a cidade, no caso, em Minas Gerais, a gente fica bem na divisa de Minas com São Paulo. Então, a linha férrea passa na Serra da Mantiqueira, ali, inclusive é ressaltada em várias revistas e jornais eu já vi que a cidade de Ferro foi considerada uma das mais bonitas do Brasil. Ali eu tenho um mapa de Poços de Caldas e da área do projeto, só para a gente se situar da área central da área do projeto. O que aconteceu? A gente tem a estação central de Poços de Caldas, mas os trilhos foram arrancados. Então, por que eu escolhi a estação da CBA? A CBA ela fica um pouco mais afastada de Poços, a gente perdeu coisa de 8 km de trilho só. Ela foi o primeiro ramal da Companhia Mungiana de estradas de ferro e veio direto para cá, e é o último que está em funcionamento até hoje. Então, eu quis aproveitar esse momento, essa ação no caso do trem, Em vez de eu ter que ficar sonhando com uma volta de um trem, que a gente sabe que é uma coisa que também é difícil de acontecer, mas não impossível. Aí, a minha estação, no caso, ela foi inaugurada na década de 40. Eu falei que a linha férrea é de 1886, mas na década de 40 começou a mineração de Poços de Caldas, E fizeram a estação especialmente para atender trens de carga. Então, ela é uma estação pequena, ela não foi feita para receber pessoas, no caso. Em 1943, ela é localizada a 8 km da cidade. Durante muitos anos, essa estrada de ferro, a gente teve o começo da estrada de ferro no Brasil e os trens de passageiros, a mobilidade dos seres humanos, no caso, funcionava através do trem de passageiros. Você não tinha rodovia, o transporte rodoviário era precário, Antes, até então, era tudo feito de transporte animal. Então, a linha ela ficou deficitária há muitos anos. Primeiro, porque a gente teve um avanço do transporte ferroviário e depois um declínio disso. Na década de 50 para 70, no caso, o transporte ferroviário para passageiros declinou muito. E aí foi intensificado o trem de carga nessa linha. Depois, na década de 90, eles fizeram um trem turístico, que era uma ideia que hoje em dia está voltando e é interessante, mas devido ao alto custo, e também eles consideram, no caso até hoje, essa serra muito perigosa, eles pegaram e tiraram o trem turístico e tem um trem de ferro no lugar. Eu coloquei uma foto só que eu tirei, no caso, meu pai tirou, mas eu estava viajando no trem turístico na década de 80, da serra, que você vê a estrada ali ainda, não é pista dupla, mas ela é largada hoje em dia, você vai para da Prata, ressaltando um pouquinho da beleza do caminho. O caminho é muito belo mesmo. Eu trabalho em cima da hipótese que o trem turístico vai voltar, mas se ele não voltar também, eu fiz uma acessibilidade para ônibus, no caso para a área, mas a gente já a tendência é que ele volte. A estação, no caso da década de 40, eu coloquei ali 3 fotos da estação, porque eu tentei achar as características originais da estação, mas acontece o seguinte.
trabalha, no caso da linha do trem, você tem as concessionárias responsáveis pela linha. Cada concessionária, ela pinta a estação de acordo com as tinturas da concessionária. Então, você vê no caso da estação, no primeiro momento da FEPAS ali, ela pintada nas cores vermelho e cinza, que era da FEPAS na época, final da década de 80. Depois a FCA, que é a atual concessionária que está responsável pelo ramal, pintou de azul a estação. Eu particularmente achei uma das pinturas mais bonitas. E atualmente a mesma FCA tem uma pintura nova e pintou de laranja a estação, que eu acho que é um crime. Aí, outro foco importante do meu projeto seriam as casas abandonadas. Existem casas abandonadas, no caso são 5 casas abandonadas, que a gente pode encarar como 10, porque eram casas geminadas. Só que elas estão em total processo de degradação. Então, o foco do projeto era, inicialmente, só pegar essas casas e transformá-las, né? Dar uso para elas, reformular as plantas delas, e decorrente disso acabou surgindo mais coisa. Ali eu coloquei 2 fotos só para ressaltar a beleza do entorno do lugar, que é um lugar totalmente natural. Ele tem uma beleza natural muito... Como é que eu vou dizer? A beleza que... eu quis ressaltar no projeto a beleza natural do local. Eu não quero fazer um projeto que você chega lá para você ver a arquitetura do lugar. Eu quero que a arquitetura do lugar ela seja uma vitrine, simplesmente como se fosse uma vitrine para você ver o entorno. O entorno já é muito bonito. Um diagnóstico da área do projeto, só para situar novamente em relação à cidade e ao projeto. A questão do transporte coletivo para a área, você tem um ônibus urbano que faz só especificamente esse transporte para a área. Então a acessibilidade não é problema. E aqui eu coloquei 3 possibilidades para você chegar na área do projeto. A possibilidade que já existe, que é do trem, a possibilidade dos trilhos que foram retirados da área central da cidade até a área do projeto, que seria simplesmente você colocar os trilhos de volta, não precisa nem ser o trem propriamente dito, poderia ser um VLT. E a possibilidade, através também de uma área que os trilhos já foram retirados, de você acessar o projeto até a zona sul da cidade, que a cidade agora está muito espalhada. Já seriam 3 possibilidades de chegar. Uma análise de ocupação do solo no entorno da área, que é a mata nativa, tem muita área transformada, né? Mata transformada que a gente encara assim, mas na verdade é tudo plantação de eucalipto, não dá outra coisa aqui. O que está em serviço, a área está abandonada. E agora um pouquinho do foco das casas mesmo, né? A situação que elas se encontram no momento. Na segunda foto aqui, do lado esquerdo, ela mostra uma área entre os trilhos e a rua, que é a área que eu gostaria de estar implantando uma composição permanente, que é uma ideia que eu tirei da estação de Ouro Preto. Você tem um trem que, no caso, a gente tem muito vagão abandonado, hoje em dia tem locomotivas também. Você está implantando lá, no caso, com a identidade do local, a locomotiva que, se possível, a que fazia o ramal, e os vagões também característicos da época. Vou estar implantando ali. Uma implantação atual da área, para a gente ver como ela se encontra. Lá existia um campo de futebol, existia uma quadra de basquete, está tudo totalmente degradado. Ali já está com legenda, as casas abandonadas, a estação em si, que ela acabou que sofreu um pouco dentro do projeto mesmo, por não ter como acessar dentro da estação, ela está em uso, né? Ali eu tenho uma área que é frente para a represa, do lado direito, em cima. As 2 áreas de carregamento de minério, no caso só uma está sendo usada atualmente, porque o minério está ficando escasso na área. E aqui um pouco dos conceitos do projeto. Eu vou deixar esse quadro de conceitos ali e vou partir do projeto e aí espero que vocês vejam onde os conceitos foram embutidos, no caso. Então o que aconteceu? Eu tenho um lugar que está vivendo a mineração, é um bem não renovável, ou seja, ele tende a morrer. Eu quero que esse lugar sobreviva, que as pessoas não tenham que sair de lá e que o lugar não fique abandonado. Então eu tenho que propor alguma proposta propor alguma coisa de trabalho para as pessoas que já estão lá. Então o que eu pensei? Eu pensei em fazer uma área de integração na estação Washita. Inicialmente, a ideia era de um museu, mas o museu hoje em dia ele perdeu essa característica de você chegar no lugar e simplesmente olhar objetos do passado, né? Você tem, hoje em dia, uma interação com o museu, você tem telas de touchscreen, você assiste entrevistas.
no caso de antigos moradores. Então, até chegar aí, você vem pela Avenida Silanese, no caso, então, de trem, né? Chegando na estação, você tem um foyer de entrada. Eu coloquei aqui, nessa parte que é onde que estava o campo de futebol, no caso, a parte inicial do projeto. O campo de futebol já estava nascendo eucalipto nele, eu achei que conveniente acabar com ele. Eu fiz um bosque com a vegetação nativa mesmo local. Em vez de você ter um desenho de piso dentro desse bosque, a ideia dele é que você realmente pise na grama. Você chegue lá, tem um banco extenso para você entrar, que eu tirei o desenho das estradas de ferro. A calçada, eu fiz um espaço de transição para o que eu denominei como Praça dos Trilhos. O que seria a Praça dos Trilhos? Seriam todo um conjunto de plataformas, no caso, que ficam 70 centímetros elevados do chão. Eu peguei como projeto de referência o pavilhão do Miss Van der Rohe, de 29. E ele é elevado, aquela ideia do projeto minimalista, né? Porque o minimalismo, né, se trabalhando com lâminas, eu não tenho uma arquitetura que não interfere tanto no local. Eu consigo ter essa transparência, a leveza e essa sensação de você estar mais alto, no chão que seja 70 centímetros, já traz uma outra concepção do lugar. Então o que aconteceu? Do foyer de entrada, seria uma extensão da calçada, um espaço de transição para essa praça. Você encontra aqui a rampa, sobe 70 centímetros, e daqui até o final do projeto você está andando em plataformas elevadas. Já essa plataforma elevada, a Praça dos Trilhos, no caso da plataforma elevada, ela remete àquela ideia de você estar andando se equilibrando nos trilhos. Eu quis maximizar essa ideia. Então eu criei plataformas grandes, né? No caso, a gramada fica 70 centímetros para baixo e você tem essa sensação de andar em trilhos com segurança. No caso, o cadeirante, alguma coisa, poderia estar caminhando tranquilamente ali. Você já encontra um dos meus 5 pavilhões. Por que 5 pavilhões se você não fez um projeto só? Porque eu teria 5 casas abandonadas. Eu quis aproveitar essa ideia, desse ritmo dessas casas, né, essa característica, e criei 5 pavilhões que ficariam anexos dessas casas, para eles trabalharem em conjunto mesmo. Primeiro, um pavilhão, né, de recepção, exposição de maquinário ferroviário minerativo. Seria um pavilhão, no caso, que ele conta com 2 pavimentos, ele tem um mezanino, um banheiro masculino e feminino, um balcão de recepção, uma sala de administração local. E o que acontece? Como ele tem esse mezanino virado para o lado norte, né, sempre para baixo, e aqui eu tenho o norte para cima, eu coloquei a parte de cima toda fechada com brisa, a parte de baixo ela fica aberta, eu estou com brisa e retrátil, para que você possa assistir todo momento a atividade da estação, a atividade minerativa. Passando esse pavilhão, ele passa bem entrelaçando dentro da Praça dos Trilhos, você vai encontrar um pavilhão, né? É um refeitório e um anfiteatro também, para as pessoas estarem se alimentando e que possa ter as apresentações de mais diversos, né, caráter. Ele está para atingir o mais diversificado público, no caso. O projeto não tem um público específico. Seria, de preferência, mais criança, né? Eu imagino que a criança não tem essa experiência do trem, não sabe nem o que é uma locomotiva. Geralmente. Hoje em dia, as crianças não têm esse contato. Passando pelo refeitório e o teatro, né? Você vai ter um camarim para ser um teatro, um banheiro particular para um teatro. Você tem um pavilhão de exposições provisórias. Seria o terceiro prédio, sequência na implantação está aqui em cima. Aí, esse pavilhão, exposições provisórias. Você vai passar por trás dele, no caso aqui na implantação está mostrando. Você tem todos os pavilhões eu estimulei através da implantação, você circular eles. Existem 2 pavimentos que você tem que levar pela rampa, você não tem um acesso por escada nem pelo elevador, justamente para impulsionar a pessoa a andar e a conhecer o entorno, porque o que eu estou mostrando na verdade é o lugar, né? O espaço interno é só para você estar especificando alguma coisa que está sendo mostrada. E aqui nos pavilhões de exposições provisórias é o primeiro que já tem um anexo com uma casa, no caso, né? Ele tem anexo com as 2 casas. Seria a casa de administração local e a casa de depósito do material que está sendo exposto, no caso. Se tiver que trocar o material, substituir, ele tem um acesso particular para o caminhão poder chegar ali e possa descarregar o material pesado. O quarto pavilhão que eu teria o pavilhão de exposições permanentes, que aí já conta com um mezanino, que você pode expor alguma coisa num pé direito mais alto, e esse mezanino também dando de frente para o área do projeto. Sempre você consegue enxergar essa parte
por cima das casas, para você ver o trem em atividade e a atividade de mineração acontecendo. Em quinto pavilhão, exposições de maquetes de ferromodelismo. Eu gosto muito particularmente dessa parte de maquetes, principalmente maquetes de ferromodelismo. Você teria uma área que você pode expor essas maquetes. Com o mezanino lá em cima você tem uma loja de souvenirs do local, uma loja que vende trenzinhos elétricos no caso, que já é um trem riscado, que você coloca uma maquete que fica perfeito, material para maquete. E esse pavilhão ele funciona diretamente com uma das casas, que seria a casa de confecção de maquete. Você precisa de uma confecção de grandes maquetes, no caso, uma serralheria, né? Então você teria uma grande mesa lá, um maquinário de serralheria para você confeccionar, além de salas de informática, no caso, que eu digo, para você acessar um acervo digital do lugar, também fazer consultas online, se você tiver que fazer uma pesquisa, algo assim. Aqui eu especifiquei as 5 casas, né, as plantas das 5 casas, no caso da 1 a 5, uma casa de administração local, no caso a casa de depósito de material para exposições provisórias, permanentes, uma casa oficina de maquetes, uma casa dos funcionários permanentes do local, porque eu imaginei que, como eu tenho a concepção de um lugar aberto, e eu não quero nem fechar esses lugares à noite, eu vou ter que ter alguém que trabalha 24 horas tomando conta desse lugar, né? Isso já teria uma casa garantida. E uma quinta casa que eu mantive na planta original, que a pessoa pode chegar e visitar e ver como é que o operário, né, na década de 50, 60 da ferrovia, morava ali. Essas casas elas acabaram sendo abandonadas até porque o trabalho na ferrovia era muito manual, e depois as máquinas substituíram muitas pessoas lá, então as casas acabaram ficando abandonadas. A gente pode ter ideia de como que esse ferroviário trabalhava, né, na época. Ali eu coloquei, né, só a fachada, no caso das implantações novas que eu fiz. Em segundo plano, as fachadas das casas com a implantação que eu fiz, né, que seria como que apareceria mesmo o projeto. Em terceiro, um corte da implantação, né? Coloquei um corte vertical da implantação, para a gente ter uma ideia da rua, das alturas das rampas, como que funcionaria esse sistema de rampas, tanto para você acessar a estação quanto para acessar o projeto. Aqui você enxerga, eu acho com mais clareza, como funcionaria essa Praça dos Trilhos, que era toda elevada. E ao fim do projeto, você encontra de frente para a represa, que no caso hoje em dia está simplesmente uma área desmatada, eu criei pequenas montanhas, né? Peguei uma forma que seria mais orgânica e criei essas montanhas que seriam para remeter as montanhas de minério e para você ter mirantes naturais, no caso, um mirante natural, que você pode chegar e estar vendo ali o potencial paisagístico do lugar. Na volta eu criei uma extensão da estação, né, para ela, no caso, ela poder receber mais gente, se o trem estiver em funcionamento. E na frente dessa estação, entre os trilhos já existentes e a rua, o espaço que eu estaria implantando a composição permanente. Seria uma locomotiva maré fumaça da época, né, um vagão que chama vagão de lanche, vagão de passageiros. Aqui está representando, coloquei até um pouco mais. E entre esses vagões eu pensei em colocar um vagão plataforma, que seria para você estar fazendo apresentações ao ar livre, que seria tanto teatral, urbana, que seja, quando tiver um dia de sol. E você pode estar usando esse vagão como camarim. A questão do projeto, né, dele ser minimalista e estar elevado a 70 centímetros do chão, isso não foi à toa que surgiu. Primeiro eu queria essa ideia de você estar suspenso no chão. Segundo, as casas que já existem no local, elas são aquele conceito de casa antiga, que você tem aquele porãozinho, só para você não ter a umidade da casa. Então casou isso com a plataforma da praça também. A questão da acessibilidade, foi toda a vista em relação a isso, porque a pessoa pode estar andando por cima da grama, tendo essa sensação de andar nos trilhos. E com certeza estou deixando de falar alguma coisa. É muita coisa. A concepção do projeto, né, eu coloquei sempre 2 cortes em cada planta, só que esses 2 cortes eles não são horizontal e vertical. Por que eu fiz isso? Para a gente ter uma ideia, por exemplo, eu dou nessa planta dos pavilhões de exposições permanentes. Eu fiz o corte certo no central, para a gente entender o projeto, seria o corte A, e um corte B que ele fica bem na ponta
do projeto. Por quê? Para a gente ver como que seria você enxergar esse mezanino na estação com e sem o brise, no caso. Eu estava trabalhando com a ideia do brise retrátil, mas a ideia era trabalhar sempre com planta livre e para o lado, que seria o lado sul, né? Que é o lado que não toma sol, que era a luz indireta. Então você vê como seria essa fachada sem os brises e com os brises. Os brises fechados e os brises abertos. Então olha só, com os brises abertos, esse mezanino que você tem de vista para frente. Isso também acontece com o resto dos prédios que tem mezanino. É isso, obrigado. Na verdade, meu pai, ele é de País, perto de Formiga, e lá o transporte ferroviário, pelo jeito, né, em Belo Horizonte, ali, aconteceu com muita intensidade, porque desde pequeno ele me levava, que seja para tirar dentes, alguma coisa assim, vamos andar de trem. Todo lugar que tinha um trem, ele me colocava dentro de um trem para andar. E aqui também tinha um trem que passava do lado da minha casa. Então eu tenho uma coisa assim, que se você chegar perto de um trem, sabe, escutar o barulho do trem, sentir aquele cheiro do ferro, é uma coisa que para mim, pessoa, pelo menos me deixa mais calmo. E eu conheço muita gente que tem essa familiaridade com o trem. O trem faz isso com a gente, né? Uma viagem de trem é uma coisa que não tem preço. Só quem viajou já sabe como que é, sabe como é, né? E essa característica do trem me chama muita atenção. A estação é um lugar que eu frequentava desde pequeno. Para ajudar, a minha mãe me levava para a estação, a gente ficava simplesmente vendo a atividade do trem. Isso é uma coisa que faz muito bem. No caso, né, para minha pessoa fez, né? Então eu tive como escapar do tema do trem. E eu peguei a estação porque é um lugar que eu vejo que ele está declinando, eu tenho uma identidade com ele. Então eu gostaria de ver uma. Tem vídeos meus, eu vi na internet, um vídeo da década de 80 e eu apareço dentro do trem, viajando, um menininho gordinho lá no canto. E aí eu mostrei pra minha mãe e para as meninas, nossa, esse sou eu. Eu tenho várias fotos também no trem. Eu conheci a estação de São João del Rei, uma coisa que me influenciou demais. Eu visitei aquilo no final da década de 80 e eu sou apaixonado por aquele lugar. Como projeto, referência de projeto, eu viajei para a estação de Ouro Preto, procurei conhecer a estação de Mariana, procurei voltar em São João del Rei, encontrei a estação de Reforma lá, foi uma decepção danada para mim isso aí. Só o trem, não tem nem atividade, mas a estação de São João del Rei está toda fechada, não pode nem visitar no momento. Eu queria fazer com que esse lugar que atende a morrer, e eu vou lá particularmente para mim escutar justamente o trem passando. Daqui de vez em quando, porque a gente escuta o trem passando. É 3 km daqui esse lugar. E é uma coisa que faz falta para mim, como o trem passava atrás de casa, ele parou de passar. Eu ainda tenho isso pertinho. Imagina o dia que eu estiver aqui em Avaí para mim ver um trem. E é uma coisa boba, pode parecer bobo, né? O cara vai na estação para ficar vendo o trem. Eu juro não sei explicar, gente, isso faz tempo. Então, eu estou te perguntando isso porque o seu trabalho ele reflete muito essa memória, né? Da sua memória, né? Então, eu acho que assim, é um trabalho que mostra a arquitetura além do projeto que eu fiz, né? Uma coisa mais fria, também fiz uma coisa fria, mas você trabalhou, falar a minha leitura do seu trabalho, porque eu vi aqui, né? Então, assim, essa sua mais artística está muito presente no seu trabalho, né? As palavras que você usou, o minimalismo, o ritmo, né? Toda a linguagem musical, né? E isso faz com que você veja as coisas de um jeito mais poético, né? E o seu trabalho, eu acho que ele era uma poesia nesse sentido, né? Porque você coloca assim, eu construí todo esse trabalho para mostrar um lugar, não é para mostrar um edifício que eu projetei, eu quero mostrar esse lugar, né? E aí o trabalho se transformou, eu senti no projeto, assim, que ele tem uma narrativa, você criou uma espécie de um show, né? Não um show espetacular, né? Mas um show no sentido de, tipo assim, ele tem um enredo, né? Que é a história, né, do trem, né, da via férrea. Então, assim, a sua arquitetura, ela está criada para
faz as pessoas andarem, né? Aí, até essa opção pelo palco, pela passarela elevada para você andar no lugar, é como se você trouxesse o público para o palco, né? Uma coisa parecida com um teatro que tem existido atualmente, de você ir para um lugar e fazer o público andar pelo cenário, pelo né? Tem aquele artista, aquele diretor de teatro atual em São Paulo, né? Que construiu o Livro de Jó, em alguns lugares, ele vai para o lugar real, faz a gente viver aquele andar real, né? E vai ensinando, né? Então você criou essa passarela como se ela fosse um palco, só que você inverte no lugar do ator, né? No momento, é o público que está andando no lugar para ver esse lugar que você está mostrando essa narrativa pela sua arquitetura. E aí ela vai mostrando, né? A ferrovia, vai mostrando a vida dos operários ali através das casas. Aí você entra nesses museus que você vai ouvir falas das pessoas que já não estão mais aí, mas elas estão presentes pelas narrativas e tal. Então você cria todo esse contexto, mas a beleza assim, do trabalho é que ela é contada por um narrador que é você, que é a memória de menino. Porque quando você está falando, eu vejo menino falando dessa memória que ficou gravada nele, né, de infância. E eu fico pensando, né, acho que a memória que mais sobrevive na gente é a nossa memória de infância, né? Porque eu acho que na infância você tem que ter uma infância sem muitos problemas, né? Assim, problemas que eu coloco assim, problemas traumáticos, que eu acho que a gente, graças a Deus, não tem. É uma memória que ela vive dentro da gente, porque a gente tem uma liberdade de olhar, né, nessa fase do vinho, né? A gente não julga, né, as coisas, a gente não seleciona, né? Assim, o mundo é mais puro nesse sentido. A gente consegue estabelecer relações que, às vezes, durante a vida a gente não consegue mais, né? Então eu achei bonito que você evoca esse menino dentro de você, que tem essa memória e esse menino passeia com a gente aqui. Esse menino construiu e isso faz a gente passear aqui nesse cenário e mostra um lugar, uma arquitetura que não construída para mostrar um lugar, né? Então eu gostei muito do projeto, assim, por essa possibilidade, né? É uma possibilidade cênica, narrativa, tem música, tem arte, tem memória, né? E eu acredito que o trabalho de arquitetura é isso, como você consegue transcender essa questão da materialidade do edifício. O edifício ele só serve para ajudar a gente a falar algumas coisas, né? Mas ela tem tudo um texto, ela é uma obra, né? E você conseguiu trazer isso nessa obra, uma obra de arte, você trabalha uma obra de arte. Você conseguiu juntar o arquiteto com o músico, né, com o cenógrafo e tudo isso através desse livro. Muito bonito essa visão. E eu acho que tem um encontro com esse livro que eu também tenho na minha memória, essa viagem que posso ter minha engraçada. Eu passei a minha vida toda vindo para a Nossa Prata, vinha todas as férias para cá. Então, viajar de trem para São João da Boa Vista, para encontrar os amigos que a gente dirigia, né, era muito moleque, e vim para Poços de Caldas, né, era o máximo pegar esse trem. E eu tenho isso na minha memória também, essa sensação, né, do cheiro do trem, do lugar, né, você passava aqueles lugares mais gelados, assim, né, aquele cheiro, né, de mata, né, uma coisa linda. Então, assim, duas viagens de trem que me marcaram muito. Uma foi essa e outra é aquele trem que vai de